Clarissa já entrou, vou convidá-la. Clarissa aqui. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem por aqui, e você? Também, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. E a mim, você tá ouvindo? Então, é porque eu não tô com o fone ainda. Aham. Eu não sei se é preciso, será? Não, nem sempre é preciso. Hoje eu tô usando, mas nem sempre eu uso. Tá bem. Tá Boa bem? noite para todo mundo que tá entrando aí. Isso. Poxa, muito obrigada por ter aceito o convite. Claro, até parece. Eu já tenho costume de de enviar um e-mail, principalmente para os estagiários que eu conheço. Eu Aham. até te mandei, Sim. exatamente dando dicas, né? Então, eu sempre converso com todo mundo. Eu acho que cada um tem o seu, né? Aham. Oi, mãe. Minha mãe acabou de entrar aí. Adoro. Minha mãe foi uma das grandes incentivadoras, Sim. né? Sua mãe Aham. tá- Então, eu mandei. Eu mando sempre esses e-mails, né? Sim. Para Já tem o padrão, poder dar né? dicas, para poder exatamente incentivar também as outras pessoas, né? Sim, eu tive muito. Quando eu fazia estágio, eu pegava muitas dicas, assim, com os meus chefes também, de concurso. Isso. E Mas, só para quem está entrando aí, de vez em quando eu posso olhar para baixo aqui, porque é claro que eu fiz um roteirinho, escrevi umas coisas para não esquecer de nada para passar, né? bibliotecária, né? E tá tudo aqui, mas caso eu esqueça alguma coisa, eu vou dar uma olhadinha aqui. Com certeza. E aí, só para te apresentar, seu nome é Clarissa, bibliotecária do Senado Federal, sonho de todo biblioconcurseiro. E a gente estudou junta, né? A gente é do mesmo semestre da UNB, do primeiro de 2007. Então a gente fez algumas matérias juntas. A última vez que eu tive, Sempre acho se que foi em esbarrou aí, né? 2011. Hã? É. E a gente sempre se esbarrou aí na vida Sim, bibliotecária. sim, aham. Pois é. E aí, assim, quando saiu o concurso do Senado, eu lembro eu estava estudando, mas eu quebrei o pé, eu acho que, sei lá, 2 meses antes, fiquei um tempão com o pé quebrado, não consigo estudar, um calor, enfim. Deixa pra lá. Aí, eu fiz sem esperança de passar, porque eu realmente não estudei muito. Aí, quando eu vi o seu nome, eu, nossa, cara, Clarissa passou. E eu lembro que você sempre quis, assim. Então, fala pra gente como é que começou, quando você começou a estudar para concurso, como é que era? Então, eu estudei, comecei mesmo, né? Eu não gosto muito de falar assim de tempo. Quanto tempo Sim, você ficou estudando? Porque aham, cada um tem gente que fica 10 anos, a gente fica um ano, tem gente que fica. Porque você tem também uma questão de histórico aí, né? Você tem um histórico de sim, vida, coisas. Eu já tinha uma base boa de sua inglês, por bagagem, exemplo. aham, Exatamente, uma bagagem, né? E cada um tem um tempo para dedicação, um tempo para estudar, um tempo, uma forma de estudo, né? Então, uhum, assim, quando eu comecei, na verdade, no começo, lá no começo da faculdade, eu uhum, já queria Senado, né? Não sei se você lembra, eu lembro, botei esse foco na minha mente. O uhum, que para mim, depois eu até vou falar sobre isso quando a gente for falar mais das dicas, né? O uhum, que para mim fez diferença, porque são muitos editais com muitas matérias específicas. Então, se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, muitos concursos, estuda para todos, acaba, pelo menos para mim, uhum, acabava causando uma confusão, né? uhum, Então, eu sempre foquei, principalmente porque meu padrasto é concursado, né? Então, eu sempre via a estabilidade, eles sempre me incentivaram muito. E eu tinha essa coisa assim, eu foquei e falei, é aquilo que eu quero, entendeu? sim, Então, na época que eu comecei a estudar, estava muito no auge, assim, dos concursos. Tinha bastante cursinho, né, que hoje já até não existe mais. uhum. A minha monografia foi,
sobre concurso. Na verdade, eu fiz um plano de negócios criando uma biblioteca para concurseiros, né, específica. Sim, eu lembro Então, de ter era visto um... essa sua monografia no catálogo da UNB. Fiquei até interessado na Isso. época. É, porque assim, ainda não existia, né, esse viés da Aham, biblioteconomia com concurso. uhum, E aí, então, sempre teve essa... Sempre foi bastante forte, né, o concurso naquela época. E aham, tinha, assim, essa... Vai sair do Senado, não vai sair do Senado. Porque antes de 89, depois de 89, só teve o de 2008. Então, foram sim, 20 anos de concurso. E aí tinha essa expectativa de que dali para frente, depois de 2008, seria de 4 em 4, né? uhum, Então, 2012, graças a Deus, teve, porque depois dessa expectativa, né, não aconteceu de novo. aham, Mas eu acho que é muito importante aproveitar esse momento da quarentena exatamente para focar. É o sim, momento, né? Assim, uhum, para quem tiver oportunidade. com certeza. E aí, então, tipo, desde o começo, então, quando você entrou na UNB, você entrou para a Bíblia, você já sabia, quero ser bibliotecária do Senado. Então, tipo assim, Isso, desde o começo você já sabia daquilo que você queria fazer quando você se formasse. E, óbvio, né, exatamente. você precisava, o que não dependia de você era que o edital saísse, mas tinha essa previsão, então você já foi se preparando para aquilo, né? Já estou me preparando para aquilo. Sim. Exatamente. Porque como, inclusive, passou um ano inteiro de especulações, né? Vai sair o Uhum. edital agora. Não, agora é esse mês. Não, agora foi. No fim, saiu dia 23 de dezembro, Sim, eu um dia lembro. antes do Natal, Uhum. né? Papai Noel. Então foi, assim, foi totalmente inesperado, né? O momento Uhum. do edital. Mas já Sim. existia todo o boato. Então, eu tive várias influências, né? Assim, minha mãe teve sua fase de fazer concursos, Aham. meu padrasto é concursado do Senado, meus avós eram do TCU, então eu já tinha uma bastante influência, então já Sim. queria já sabia o que eu queria. Sim. E aí eu achei legal você falar essa coisa do tempo, porque o que acontece? O que a maioria das pessoas falam? Que, de fato, estudar para concurso é um planejamento a longo prazo, né? Principalmente esses concursos maiores. Só que você é um ponto fora da curva, porque você se formou e logo você me falou no inbox, né, que você fez só um concurso, o concurso do Senado, passou em primeiro lugar, pronto, obviamente não fez mais nenhum. Foi, né? Eu fiz o do Então, STJ porque eu estava inscrita, né? Então, mesmo com a aprovação na prova objetiva, eu uhum, fiz a do STJ, que foi entre a aprovação e outra. Ah, eu fiz um antes, que foi do IFB, que sim, veio depois, a aprovação veio depois do Senado já. Aí eu sim, desisti da vaga. Mas, sim, em concreto, os outros eu fiz para treino, né? E eu já tinha passado aham, no Senado. aham. E aí, o que acontece? Essa coisa de você também, tipo assim, não necessariamente pensar que você vai começar a estudar aqui e só vai passar daqui uns anos. Primeiro, às vezes você pode passar num que não seja aquele que você quer necessariamente, até porque para você passar no que você quer precisa sair o edital, né? Então, às vezes a gente vai pegando os outros porque é o que tem, e a gente precisa trabalhar, obviamente, né? Mas não necessariamente você vai precisar esperar anos para passar. Se você não passar imediatamente, é o esperado, mas é possível, né? É possível, porque existe muito essa comparação, inclusive, né? Quando as pessoas Uhum, perguntam, em quanto tempo você estudou? É a primeira pergunta. Eu falo, uhum, gente, é um pouco complicada essa história, porque eu estudei numa escola que eu aprendi inglês, e uma das matérias foi uhum, inglês, então eu já sabia um pouco mais. Um ano antes do edital, eu comecei a fazer um cursinho de português, e como minha mãe uhum, já tinha feito vários cursinhos, ela conhecia os melhores professores, o que eram bons de didática, né, de entregar a matéria. uhum. Então, eu fui fazendo o curso de português completo, do zero, o que é um verbo, o que é um substantivo, que lá na frente, quando você vai ver na prova aquelas questões né, de frases super complexas, fica Sim. muito mais fácil. Então, eu comecei do zero mesmo, mesmo que eu tivesse uma bagagem boa de português, eu fiz Uhum. um curso completo. Então, eu comecei a estudar para o Senado um ano antes, mas Sim. eu já tinha uma certa facilidade, uma bagagem ali com algumas Uhum. matérias. E quando saiu o edital, assim, de estudo,
totalmente imerso de 12 horas foram 3 meses, 4 meses. Mas então é Uhum. muito, depende muito também assim, um pouco da questão da dedicação, da metodologia, da sorte um pouco também, do seu dia no momento. Então, o importante é se preparar para que todas essas, a gente minimize a possibilidade de que essas coisas deem errado, né? Então, tudo conta, né? Sim. E aí naquele e-mail lá que você me mandou, você falou um pouco de como que era a sua metodologia e tal. Isso é muito importante também, porque às vezes a gente começa a estudar meio perdida, não sabe bem para que rumo vai, e aí você vai Isso, aprendendo aos poucos, né? Então, quando você já começa mais ou menos que direcionado, mais ou menos sabendo, às vezes intuitivamente, ou às vezes por orientação de alguém também, em que rumo seguir, né? Eu acho que em Brasília, principalmente, que é uma cidade dos concursos, todo mundo tem dica de concurso para dar, né? Então a gente todo ouve mundo de. tem, de tudo. Pois é, então assim, se você desde o começo já tiver ali um método e for aplicando esse método também, já te ajuda a acelerar, né, a aprovação. E por falar em Uhum. método, fala então pra gente como é que era a sua rotina, se você tinha algum método, como é que era. Eu fui construindo, na verdade, né, ao longo desse ano ali que eu fui começando, e eu queria, primeiro de tudo, falar que é o que eu falo no e-mail que eu mando para os meus estagiários e para quem conversa comigo, é que Uhum, é um método, a minha metodologia foi totalmente pessoal. Cada um vai ter que experimentar a sua forma de estudar, sim. o lugar e tudo. E isso foi o que Uhum, funcionou para mim, né? Então, tem gente que fala assim, não consigo estudar em casa de jeito nenhum. Eu vou falar aqui para vocês que, no meu caso, eu tentei estudar fora e não deu certo. Então, é um pouco de tentativa e erro e se conhecer ali como que é a melhor forma de estudo, né? sim. Então, assim, eu vou dar aqui para vocês, como eu escrevo no meu e-mail, acho que são 7 dicas que eu tinha selecionado, assim, né, relacionado para as pessoas, Uhum, que eu acho que pode ajudar. Mas isso aí é cada um vai achar o seu, né? Aqui o que a gente sim. dá é mais uma ferramenta ali, ou mais uma dica que a pessoa possa usar. Sim, Então, acontece muito assim, assim, você vê aquilo que a pessoa falou e aí você aplicar, aí você fala, caraca, isso está dando super certo comigo. Ou então você, não, comigo não, eu prefiro de tal jeito. Então é realmente isso, a gente ouve os gurus e tenta, tem que tenta seguir o tentando, que na se verdade, aplica. né? Isso. Isso. E aí, muitas dessas coisas que eu escrevi, na verdade, depois a gente pode até ver em disponibilizar isso. Uhum, Uma das coisas que eu escrevo também são perguntas que me fazem muito, né? Então, assim, sim. você fazia resumo de livro? Você já tem a Você faz FAQ, né? isso? Exatamente, exatamente. Foi tipo isso. Então, eu fiz meio que listei isso aí para poder facilitar, né? Para Uhum, os concurseiros. Gosto de chamar de estudantes para concurso, em vez de concurso. isso. Mentira, tem o nome da minha biblioteca que eu criei era a Biblioteca dos Concurseiros. Tudo bem. Quem está fazendo concurso? Uma das primeiras coisas que eu falo para as pessoas, assim, as pessoas me perguntam, o que você acha de fazer resumo de livro? Para mim, não servia. Por quê? Eu vi as minhas colegas ali gastando 3, 4, 5 horas fazendo resumo de um capítulo, 3 Uhum, capítulos, sendo que de um livro inteiro da biblioteconomia vai cair ali 0,1%, vai cair uma pergunta. Então, sim. assim, eu fiz a metodologia contrária. Ao invés de eu pegar um livro, fazer um resumo e depois fazer uma prova, eu fazia a prova e a partir das informações da prova, eu procurava no livro, entendeu? Ia atrás da Sim. fonte. Uhum, E não, depois de ler a fonte, ir para a prova. Isso me sim. ajudou muito, por quê? O que eu fui fazendo com isso? Até eu te passei, mas infelizmente eu não posso passar para as pessoas. Mas quem sabe surge alguém aí que quer fazer esse trabalho de formatar esse minha apostila. O que eu fui fazendo? Imprimi um monte de prova que eu achei na internet. Uhum, Primeiro, que o último concurso do Senado tinha sido do CESP, uhum. né? E esse agora que eu fiz, em 2012, ia ser da FGV. Então não existia uma prova anterior para me basear. Sim, tinha poucas provas da FGV de Bíblia também, né? Aplicadas Exatamente. antes.
Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu imprimi um pouco de todas as bancas que eu encontrei. Porque se Uhum, você for analisar as provas, Bíblia não muda muito, né? O uhum. conceito, eles tiram do mesmo livro, eles tiram de Le Codic, eles tiram do, né, eles tiram da mesma fonte. Então, assim, por mais que mude a metodologia da prova, da banca, as questões, elas dizem a mesma, assim, vêm do mesmo lugar. Então, Sim. dá para você estudar a Bíblia com bancas diferentes. Eu até Uhum, falo para as pessoas, na parte de Bíblia, não precisa ligar muito para o tipo de banco. O importante é você ver o conteúdo. E o uhum, edital, óbvio, né? O edital da prova que você vai fazer, se aquilo está dentro uhum. do edital. Então, eu não fazia muito resumo. Fato. Sim. Porque eu acho que resumo, para mim, era um pouco de perda de tempo. Que eu ia Uhum, absorver muito conteúdo e nem tudo daquilo eu ia conseguir absorver e praticamente nada entra, né? Então, uhum. eu fazia inversamente. Com as matérias com os itens da prova, eu ia atrás do livro, ver se aquilo estava certo ou errado, e Uhum. esse item eu estava na minha apostila, entendeu? Ah, entendi. Uhum. Então, o que é a minha apostila? A minha apostila é um material que eu fiz para mim mesma de itens corretos de provas. Porque Ah, ótimo. se eles estivessem errados, eu ia na fonte, corrigia e incluía na apostila. Uhum, Então, eu peguei o edital do Senado Federal, coloquei lá como sumário da minha apostila e uhum. fui incluindo os itens dentro dos assuntos. Ah, esse item é sobre CDD? Ia lá na CDD e colocava lá. Ah, é sobre o que dentro da CDD? Ia lá e colocava lá. Ah, é sobre... E aí eu ia botando dentro e construindo minha apostila. Por Entendi. mais que as pessoas é, queiram essa apostila, falar, ai, ótimo, eu ter feito foi maravilhoso para mim, Uhum. entendeu? Sim. Porque toda vez que eu voltava ali para botar um item, eu via o anterior. Eu ia atrás de Uhum. informação, então aquilo foi gravando na minha mente, porque Bíblia você tem que meio que ser autodidata ali, né? Sim, sim. Porque não existe muitos cursinhos, não tem muito material de Bíblia, não é aquela coisa, né? Igual outras graduações. É, hoje em Mas, dia está aumentando, né? Mas tá, realmente é bem menos com do que certeza, desde a minha em época relação a outras áreas. desde a minha época de 8 anos, há 8 anos, Uhum. tinha um cursinho online somente. Uhum. Então, assim, eu tive que mesmo correr atrás de estudar sozinha. E aí, com aquilo, eu fui fazendo meu próprio material. E isso me ajudou muito a que penetrasse, sabe? Sim. E ficasse realmente próximo. Bom, isso é Sim, umas isso é o duas, que três chamam, dicas que né? Tem até um nome para isso que chamam de estudo reverso, né? Que a partir das questões isso. você vai procurar a fonte, né? Sim, Também. exatamente. Aí, isso deu bem certo para mim, né? Sim. E aí, Para algumas algumas pessoas, pessoas, desculpe, não dá. não, é porque tem muita gente também que é um pouco sistemática. Por exemplo, dependendo do assunto, sei lá, serviço de referência, por exemplo, eu nunca olhei, nunca fui no livro do Grogan para ler ele todo e fechar, porque eu sei que cai os 8 passos ali do serviço de referência, então eu não vou ficar estudando para concurso olhando aquele livro. Já consultei para outras coisas, para o trabalho, até minha monografia eu Isso. consultei, mas não para concurso. Então, assim, realmente, alguns livros também, eu estou até escrevendo um livro sobre os livros, não só sobre eles, mas outras coisas, para dar Uhum. essa orientação, né? Esse livro aqui, você lê o capítulo 2, você não precisa ler ele todo, às vezes até são livros Isso. maçantes, assim, muito acadêmicos e tal. Então não precisa realmente. Mas tem gente que é bem sistemático, então quer Uhum. ali tintim por Absorver tintim, o né? máximo. Eu acho que é Mas isso, cada um acha a sua metodologia. O que funcionou para mim foi isso, até pelo isso. tempo que eu tinha, né? Eu não tinha um Uhum. tempo para ler todos os livros e Sim, tentar tirar dali o que ia cair no concurso. Então, eu fui pelo reverso mesmo. sim. Então sua estratégia era tipo assim, 4 meses, o que eu posso fazer que pode dar certo, né? Exatamente. E entre essas coisas, eu usei muito questões de concurso, que ainda está funcionando, né? Questões de concurso.com.br. Inclusive, as primeiras questões foi a minha esposa que ela, como é que fala?
cadastrava para mim várias dessas questões. Ela que classificava as que já tinham no site, então muitas das que estão lá foi a gente que fez na época. Então, enquanto eu ia Olha estudando, só. ela ia explicando. Aí, porque lá você tinha que, como não estava muito definido qual era o tema, ela ia botando o tema. Ah, isso é indexação, isso é classificação, para que depois eu Aham. pudesse fazer por temas, né? Adoro. Então, eu tinha muito, porque eu fazia simulados lá dentro, eu construía os simulados com os temas que eu precisava, eu fazia questão Uhum. sempre, depois de fazer questão de prova, eu entrava lá e fazia de novo, Uhum. entendeu? Então, me ajudou Entendi. muito esse site também. E Uhum. acho que na internet você acha uns pacotes de provas também, que eles reúnem provas de um cargo só, né? Uhum. Então, é fácil de encontrar isso. E na Sim. época, hoje já tem muito mais. A gente está muito mais no digital, né? Mas eu achei uma gráfica bem baratinha, acho que eram 1 centavo, 2 centavos lá na UNB, que ia imprimir um monte, assim. Aí eu fui Aham. fazendo com tempo, ia fazendo sem tempo, e eu estava fazendo. Sim. Questão quanto mais Uhum. melhor, né? Não tem É, limite. Não vamos exatamente. colocar uma meta. Quando a gente atingir a meta, a Não, gente dobra a meta. exatamente. Aí o que mais eu fiz? Eu fiz uma planilha real de estudos. Por que que eu falo real? Porque não adianta Aham. você botar 8 e meio-dia, se você vai acordar 9 e 11 e meia você vai tomar, vai almoçar, entendeu? Sim. Então, assim, eu não tive aquela coisa de ânsia de acordar às 7 da manhã, não. Eu preferia dormir bem, acordar 8, 8 e meia, começar a estudar 9, entendeu? Parar ao estudar poucas horas, várias matérias, e eu realmente fazia um cronograma. Fiz uma planilhazinha, colei assim no meu Uhum. mural e botei lá, ó, de 9 toda segunda, eu lembro que de toda segunda a sexta, na parte da tarde, de 2 às 4 era Bíblia. Então, assim, era de praxe. Uhum. Almocei, esperei um pouquinho, sentei, Bíblia. Então, assim, sempre tinha um cronograma certinho do que eu tinha que fazer, e eu também fazia cursinho. Então, eu tinha o Sim. horário de ir para o cursinho, né, que era à noite, passava a Uhum. manhã estudando, tarde estudando, e à noite ia para o cursinho. E aí me falava assim, ah, mas você estudava onde? É uma das perguntas que me fazem muito também. Eu acho que você tem que encontrar um lugar confortável para os seus estudos. Eu Uhum. comecei estudando na BCE, né, na biblioteca da UNB. Sim. Só que era Saudades. muito cheia. E aí, no horário que você chegava, não tinha vaga. E aí, tananã, tananã, tananã. Quando foi para a Biblioteca Nacional, ali perto da rodoviária de Brasília, não tinha vaga. Aí, na época digital, as pessoas sentavam no chão. Eu já cheguei a estudar no chão lá na Biblioteca Nacional. Aí eu falei, vale a pena esse tempo de locomoção? Tem que sair de casa, gastar gasolina, chegar lá, não achar vaga, você perde. Eu perdi mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia por dia, só nesse trajeto de ida e volta, acha vaga, desce, espera lugar, espera mesa. Aí eu falei, quer saber? Vou estudar em casa. Uhum. Cheguei e falei, manhã, tem um quarto aí para me emprestar. E meu irmão tinha ido embora, pegamos, tiramos a cama dele, porque no começo eu comecei a estudar na escrivaninha dele com a cama. O que que acontecia? Olhava assim, cama gostosa, hein? Vou estudar na cama. Deitava e buti. Não tem jeito, pra mim não tem jeito. Eu falei, vamos tirar essa cama daqui. Tiramos a cama e botamos uma mesa redonda no meio. E aí, achei o meu lugar, entendeu? E a cadeira confortável, mesa boa, um computador, e os meus livros e as minhas provas. E era isso que tinha dentro do quarto. Uhum. Horário para lanche, horário para almoço, para tudo. Que isso é uma outra coisa que eu vou falar. Que a Sim. gente tem que cuidar da mente e do corpo de alguma forma. Sim. Então, as pessoas falam assim, ah, mas o que que você fez fora estudar? Eu fiz um monte de coisa que podia ser feita. Eu fui na endócrino para ver se minha tireoide estava bem, que eu estava um pouco com falta de atenção. Ela me mandou para neuro. Eu fui na nutricionista só comer alimentos que ajudavam na memória. Eu fiz frequência de brilho, que é uma terapia holística. Eu fiz constelação familiar. Eu fiz o que o mundo podia convergir ao meu favor, eu estava fazendo. Entendeu? Fui fazendo. E uma coisa que eu sempre tive foi, nunca falei se, eu sempre falei quando. Quando eu passar, não era se eu passasse. Quando eu Adoro, é. passar,
eu vou entrar tal e tal. Quando eu passar, eu vou comemorar, não sei lá. Então, sempre com a certeza de que eu ia passar. Aham, Inclusive, todos os nossos colegas estavam fazendo, né? aham. Essa prova. Nossos colegas, nossos professores, nossos chefes, todo mundo estava fazendo esse concurso. Então, quando a gente encontrava, era tipo o assunto. Eu falava assim, gente, são 2 vagas. Uma é minha, as outras vocês podem disputar Fica à aí. vontade para brigar por ela. Fica à vontade. Agora, a certeza de que uma minha. Então, eu sempre tive essa certeza dentro de mim. Por mais que Aham, tivesse medo de que não fosse dar certo, eu estava com a certeza de que aquilo podia acontecer, entendeu? sim. E dá medo mesmo, né? Porque você vê assim, um beijo pro Ronaldo e pro Arlando do STJ, mas é porque eu fui estagiária do STJ, quando eu cheguei na sala de cursinho, quem estava lá? Meus ex-chefes, servidores do STJ. Então dá aquele medinho, você fala, putz, por que eu, né? Cara, porque você que faz. Se você se dedicar e perseverar, né, e acreditar, é possível. Sim. Você, cada um acha a sua metodologia, né? Uhum. A minha. Desculpa, O quê? não Não, sei não falar falei alguma nada, coisa? não. Não. Ah, tá. Só tem mais duas coisinhas para falar aqui das minhas dicas, né? Que eu já Aham, falei eu não faço não fazia resumo de livros, já falei que eu imprimia prova e fazia questões, sim. já falei que eu fazia uma planilha real das coisas que aconteciam realmente, o tempo que eu tirava para mim, o tempo que eu tirava para almoçar, o tempo que eu tirava para tudo. Aham, Um local confortável para estudos, né? Que acabou sendo minha casa que eu não tinha tempo de deslocamento perdido ali. aham. E o cuidado, né, com o corpo e com a mente, então alongamento, fazer os exercícios físicos, não tanto quanto gostaria, mas eu fazia. Procurei essas outras coisas, né, que eu falei, né, para a mente, para o corpo, para as energias também, que depois eu conto a historinha da hora da prova, que para mim Sim. isso aí foi a frequência de brilho, tá? Foi a frequência de brilho que fez o mundo convergir também a meu favor. E as 2 últimas que faltam para eu falar aqui que eu tinha escrito é a questão do cursinho. Para a Bíblia, a gente sabe que não tem muito, né? Que está melhorando um pouco, Sim. mas eu não sou autodidata. Então, Aham. assim, é muito difícil para mim, para as pessoas que sabem estudar bem sozinhas, bacana. Mas para quem tem mínima dificuldade, eu acho o cursinho muito importante, porque se você pega um bom professor, ele não Uhum. só te dá a matéria como ela é toda, como ele te dá dicas da banca específica. Então, nesta banca cai este tipo, neste. Então, isso ajuda muito, assim. Teve Uhum. uma questão de raciocínio lógico que eu fui a prova foi no domingo. No sábado de manhã foi a última revisão. Aí eu falei, será que eu vou? Não vou? Vou. Fui bem de manhãzinho. Aí, na hora do intervalo, eu falei, não, vou embora na hora do intervalo, vou ficar aqui até a hora do almoço, não. Aí, na hora do intervalo, eu fui sair, o professor falou assim, gente, só quem tá aqui ainda, o povo já tinha ido pro intervalo. Falou assim, quem tiver aqui, só vou botar aqui uma fórmula aqui no quadro, nunca caiu nessa banca, mas vai que era uma das 5 questões do concurso. Nunca Sim. tinha caído. Então, Nossa. assim, faz uma diferença porque eles também têm uma visão, né, de Sim. experiência, eles sabem o que pode e o que não pode cair. No Uhum. CESP, a crasa é de um jeito, no outro é de outro. Então, Uhum. assim, é uma das dicas que eu dou que quem tiver possibilidade e gostar de aprender com o professor, né, eu acho que é uma boa. Assim, eles têm Uhum. bastante dicas para dar. E E eu acho por principalmente último, ter conhecimentos básicos, né? Porque o português, isso, você não vai pegar uma mega gramática. Você tem que ver o que, que é cobrado. Então a gente vai se aventurar ainda em áreas que não são as nossas, ainda é pior. Porque você isso, vai ficar perdido, vai ficar exatamente. desmotivado, vai achar que não é para você e vai desistir. Né? Então é realmente Exatamente. usar esses guias. Porque assim, Pode falar. Uma coisa que, uma coisa que aconteceu, desculpa, tá dando umas cortadas, não sei se está falando ou não, mas uma coisa que falavam muito na época do nosso concurso é porque Bíblia tinha peso 2. Sim, sim. Aí
todo mundo começou nos fóruns. Tem que estudar mais Bíblia. Bíblia peso 2. Tem que estudar mais Bíblia. Bíblia peso 2. Só que se você for ver o edital da FGV, você tem que tirar o mínimo em todas as matérias. Então, assim, não Sim. adiantava você tirar Bíblia 40 de 40 em Bíblia e tirar 9 de 20 em português. Então, na verdade, as provas, você tem que saber tudo de tudo, entendeu? E Sim. isso, no cursinho, ajuda bastante. Então, o raciocínio lógico, que era uma coisa que eu nunca tinha estudado, que caiu, eu falei, gente, e agora? Fui pro cursinho, o melhor professor que existia, minha mãe já tinha feito aula com ele, falou, vai nesse, Antônio Geraldo, abraço. E ele, cara é fera, explica super bem. E aí fui, aula de tarefa, aula de tarefa. O professor mandou, ia para casa, o capítulo que ele mandou, eu fazia todos os exercícios daquele capítulo. Uhum. Só a lista que ele deu de exercícios, de 236 exercícios, eu fiz 4 vezes. Então, chegou na hora do raciocínio lógico, eu demorei 2 minutos para responder, porque já estava tão treinada a mente ali para Sim. aquelas questões, que foi. Então, assim, eles dão aquela upgrade, entendeu? Eu acho, pelo E menos. você Para tinha mim falado foi. que raciocínio lógico você meio que desesperou quando viu que ia cair, né? Desesperei. Porque eu falei, gente, e a minha mãe é matemática, né? E eu Aham. não tinha muito. Nunca tinha, tipo, realmente estudado a fundo, e na Bíblia a gente vai para outro lado das exatas, né? Uhum. E aí eu fiquei realmente desesperada. Só que exatamente pela consciência que eu tinha de não saber, de não ter muito conhecimento, foi que eu me dediquei mais ainda. Entendeu? Eu Entendi. fazia Uhum. duas, acho que era 2 ou 3 aulas, ainda tinha aula de atividades no só de exercício, só resolução de exercício no sábado e no domingo. Eu fazia em casa antes para já levar as dúvidas. Então, quando ele fazia para o povo, já tinha feito. Então, eu já Sim. sabia. E aí, se no meio da explicação dele surgisse uma dúvida, eu já aproveitava também. Então, eu já Aham. ia preparada para as aulas também. Uhum. Entendeu? E Entendi. a última dica aqui, que é a que falta. Gente, eu falo muito, desculpa aí, viu? Por favor, Desde fale o máximo que população. você puder pra gente. Ai, tem um bicho aqui. Aí, a minha última dica é, se possível, contar com o apoio da família e dos amigos. Porque, assim, no começo é muito difícil. Eu quero uma pessoa que gosta de sair. Gostava não. Gosta de sair, gosta de ficar com os amigos, gosta de uma farra. Aí as pessoas começam. Bora, vamos pra lá onde? Vamos, bom que tá na quarentena, que ninguém vai te chamar pra nada. Aproveita esse momento, tá? Que ninguém vai te chamar. Só em Aproveita para ficar casa, vou te isolado em chamar casa pra lavar a estudando. louça, pra fazer comida. Já pensou. Porque na minha época não, tipo, ai, vamos sair. Eu falava, gente, tipo assim, dá aquela vontade, você fica com vontade de desistir de. Então o que eu fiz? Vários amigos meus falavam comigo, falavam, gente, assim, conversa comigo, mas não me chama, sabe? Não me chama, por favor, finge que eu tô de quarentena, né? E aí foi muito importante, tipo, esse contato com os amigos sem, né, ter essa coisa de ficar chamando. Minha mãe, meus pais, nossa, foram assim. Minha mãe, eu morrendo de preguiça, não quero. Ela, vamos, minha filha. Pegava o livro, estudava comigo, entendeu? Eu queria deitar. Eu falava, ai, não quero deitar. Aí minha esposa falava assim, ah, não, a gente não fica mais junto. Eu falei, então pronto, eu deito, fico do seu lado e você faz questões para mim. Então ela pegava o livro e ficava. A que está correta é letra A. E eu ficava deitada no colo dela respondendo as questões. Então eu fui adaptando os tempos que eu tinha, né? E então é muito importante assim você ter esse apoio, sabe? Sim, total. Se der para conversar com a sua família e falar, ó, agora é sério, eu quero isso. Meu padrasto me incentivava muito, falava, minha filha, eu ia viajar ali, você vai viajar mesmo? Você não vai estudar? Aí que eu fiz, viajei e levei um monte de cartãozinho lá na minha coisa, quando eu tinha oportunidade, estava lendo ali, ó, os meus cartõezinhos. E aí, poxa, já estava marcada a minha viagem do final do ano, eu passava um ano Aham. novo, né? Sacanagem, eu fui doida da cabeça. Aí, mas deu certo, né? Pelo visto, Sim. minhas fichas. Aham. Então, era. Aqui, ó.
Aí, então é muito importante você conversar, você já falar, ter o apoio, sabe, para as pessoas também te incentivarem, assim. Uhum. Não só ficarem, ai, que saco, você não vai sair porque você estudar, ah, você não pode isso. Não, porque um dia eu vou estar, meu bem, ali super bem, vou estar vivendo a minha vida, e vocês estavam querendo me levar ali para sarjeta. Brincadeira. Mas assim, É é porque, você assim, construir seu aquela pessoa que te futuro, né? chamou para sair não vai ser a pessoa que vai pagar seu boleto no futuro, né? Então, Exatamente. É. Mas assim, é isso, assim, você tem que conseguir ter os seus momentos de lazer e de família e de amigos, mas sem que isso interfira diretamente no seu objetivo, entendeu? Então eu tinha um objetivo, eu falei, cara, nada pode atrapalhar. não, Então, especialmente assim, por assim, quando mais que já eu está tenha... com o edital aberto também, né? Você tem ali um prazo, assim, então. Exatamente. Então, assim, foram. Eu falei, cara, quando saiu o edital, porque eu estava estudando, mas eu estava estudando, sabe? Estava estudando, assim, Sei. poucas horas por dia. Eu estava estudando, assim, 6 horas por dia, indo para o cursinho, estudando um pouquinho, aí deixava, aí estudava, aí saía. Quando saiu o edital, foi quando eu falei, meu irmão, agora já era. Agora tem 3 meses, porque saiu 23 de dezembro e foi dia 11 de março. Aham. Eu falei, vão ser 3 meses que eu vou abdicar da minha vida, mas que se der certo, vai dar muito certo, entendeu? Sim. Então, eu falei assim, não vai ter problema. Ixi, eu falei, ai meu Deus do céu, não tô tendo tempo pra mim. Mas eu tava tendo tempo, cara, pra mim e pro meu futuro, nosso futuro, né? Afinal, da minha esposa, da minha família, pros meus pais também, foi uma conquista, né? Sim, Ainda com mais por certeza. já ter um histórico do Senado na família. Então, já era uma coisa assim, meu Deus, se for. E o meu padrasto também, na época, passou em primeiro, né? Ele foi o único que passou. Caraca, que E aí eu massa. falei. Então, era muita pressão além disso, porque eu falava, meu Deus, sabe? Quando você. Sei. Exatamente. Tem uma pressão, e aí eu senti Aham. uma pressão. Ele Mas, por um lado, foi conseguiu, você bom, porque pode daí você passar deu. também, né? Mas aí foi bom que deu uma engatada, assim. Uhum. E é isso. Essa parte das dicas, eu acho que deu uma boa. Não dei uma resumida, não. Dei uma boa Não, não. discursada. Maravilhosas as dicas. Dei uma É, boa discursada. a live da Stephanie eu não consegui baixar direitinho. Eu consegui baixar Uhum. o áudio e o vídeo. Depois eu vou juntar e botar no YouTube. Se você me autorizar, eu coloco essa aqui também. Porque aí as dicas Claro, ficam salvas para o futuro. tá bom. Se quiser também, a gente pode passar para você aquela parte do e-mail, né? Que vem as dicas, Sim, pode publicar sim. também, Ah, obrigada. Pode deixar público. Não, se com quem quiser certeza. acesso. Mas Então, lembrando sempre que cada um tem a sua metodologia, hein? Isso foi o que serviu para mim. sim, essa parte Tem do que pensar. autoconhecimento é muito boa, porque não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita de bolo. Você meio que tenta se guiar pela experiência dos outros, pela orientação dos outros, mas você tem que saber o que dá certo para você ou não. Por exemplo, tem gente que estudar em casa não vai dar certo, ponto. Então, precisa arrumar uma alternativa, né? Ou tem gente que não vai dar certo, ponto, estudar em casa, mas agora está preso dentro de casa, então tem que dar um jeito, sei lá, fone de ouvido, arrumar um cantinho, Sim, pedir para as pessoas. Às vezes as pessoas não respeitam muito, então às vezes você precisa realmente demonstrar que está ali focado, que quanto mais você demonstra, mais respeito as pessoas têm, né? Então é uma questão de adaptação mesmo, mas com certeza, exatamente. assim, as dicas de quem tem mais experiência, quem teve êxito, assim, no seu método são sempre muito valiosas. Deixa eu ver aqui o nosso roteiro. Pedindo as modelos das suas fichinhas. Eu não sei se você Ih, já falou. O que ela será, amor? falou? Não, é que a Marina está lendo algumas coisas que estão falando aqui Ah, sim. na live. Aí estão pedindo os modelos das minhas fichinhas, mas as minhas fichinhas eram de português e eram aquelas que você compra Ficha pautada. pautada. E eu escrevi E na eu mão tenho mesmo com aquela caneta, essa aqui, ó. essa aqui. Ah, Essa, com essa caneta. E eu fui mostrando, eu fiz mas na aí mão só mesmo, antes de combinação. viajar, Põe eu aí a tenho muitas caneta. coisas. Põe aí a caneta. Ó, ficha Calma aí. pautada com essa caneta. Você vai passar no primeiro lugar na prova do Ah, Senado. então falei. Muito giro isso aí, hein? Brincadeira. Não, isso aí fui eu que fiz na mão mesmo. O que eu tenho, o que eu falei, é a apostila que eu fiz de biblioteconomia. Uhum.
com todas as questões que eu organizei lá. Ela tem Uhum. 103 páginas, eu acho. Sim. Ela está até formatada, mas qual que é o problema? Como eu fiz para mim mesma, eu não, nem pensei em pegar referência, eu não pensei mesmo, tipo assim, em pegar fonte, nunca pensei que isso, nem sabe, nem tinha aquela, não sabia nem se eu ia passar, né? Para que eu ia organizar uma apostila? Nem pensei, eu só Sim. pensava em estudar, botar ali para ir estudando. Então ela ficou Aham. uma apostila super intensa, completa, só que eu não posso repassar ela porque ela não tem as referências bibliográficas. Uhum. É que eu falei, inclusive, se alguém quiser se candidatar para fazer isso, porque são de diversas provas, né? Muitas provas. Sim. Eu acho que na época eu cheguei a pegar 150, 200 provas para fazer. Sim. Então, eram muitas provas. Então, eu não fui botando de onde que era. E além do mais, além das questões, se tinha uma coisa que eu não entendia muito bem, eu pegava alguma coisa do livro, de um trecho de um livro, ou um quadro de um livro, e botava lá. Então, assim, Sim. não sei muito bem diferenciar o protocolo. Aí eu ia lá, botava quais eram os tipos de protocolo que tinha, para que servia, tirava de alguma fonte, entendeu? Uhum. Então ele foi virando tipo uma série de questões com um pouco de, de, de partes de livros. Então é um pouco difícil hoje de arrumar isso. Sim. Mas gostaria muito de poder passar para todo mundo. De vez em quando eu passo para uma outra pessoa, mas eu peço para manter, para não poder divulgar, porque eu não sei o que pode acontecer se eu sair divulgando informação assim sem referência, ainda mais sendo bibliotecária, né, gente? Com certeza, com certeza. Então, É, você estaria informada de que estaria fazendo uma coisa não muito legal, né? Literalmente. exatamente. Então, aqui eu fiz para mim mesmo, sabe? Mas para Aham. as pessoas, eu até passaria super. Mas para as pessoas, eu super indico fazer a sua própria, porque enquanto você vai fazendo, você vai aprendendo muito mais do que você lê a dos outros, entendeu? Pra você ter Exatamente. noção, depois eu já tinha mentalmente até o formato dela, assim, aonde que ficava cada coisa. De tanto Aham. que eu fui e voltei, fui e voltei. Então, eu fui fazendo isso. É, não, isso é com certeza. Eu acho que a maioria das pessoas que são aprovadas em concurso, elas elaboram o próprio material, né? Enquanto estão estudando, às vezes não necessariamente É, tão sistematizado quanto foi o seu. É, eu lembro aham, também, eu até comercializo hoje uma apostila que são só questões do SESC, não são comentadas, mas são todas as questões do SESC que eu fiz para mim. E aí, o pessoal massa. pedindo, quer saber, eu vou vender isso aqui, vou vender baratinho, mas vou vender. Isso. Porque quando você faz, tipo assim, é a sua necessidade, então você faz aquilo direcionado para você. Às vezes pode ser do interesse de outras pessoas também, né? Mas e Sim. tem gente, inclusive, que às vezes até tem, por exemplo, todas as referências arrumadinhas, mas tem aquela. Isso. Não quer repassar, porque, né? Não, gente, quanto mais gente entrar, melhor. Eu Isso, que estou lá, sei a necessidade das pessoas terem que entrar. Hoje sim, o serviço público precisa de, sim, de mais gente, de bibliotecário principalmente. com certeza. Mas, de qualquer modo, Acredito da o informação na segredo da história. aprovação não está necessariamente em ter acesso àquilo que você fez e que deu certo para você, tá? Em a pessoa fazer aquilo que vai dar certo para ela, né? Perfeito. E Exatamente aí, isso. como é que Ah, foi quando você viu lá o seu nominho? Não, primeiro, no dia da prova você falou que fez o quê? Uns mantras? não, o que aconteceu? Não, tiveram duas O coisas. que A aconteceu? menina fez no banheiro. É. Foram duas coisas, menina. Eu tava super nervosa, né? Aham. Acordei domingo, naquela ansiedade. Aí o meu padrasto foi me levar e trânsito e aquele negócio, meu Deus, Ai, cheguei. só de você falar eu Já já tô cheguei na nervosa. cidade e falei, é a prova da minha vida. Vamos lá. Marina fez, ela não estudou muito, quase não estudou, ela fez só para me acompanhar. Aham. Por quê? Porque Marina não queria concurso, ela é das artes, Sim. personal organizer, hoje trabalhou com organização pessoal, então ela não queria muito essa questão do serviço, do funcionarismo público. Aham. Então ela foi dar apoio moral, que ela também é bibliotecária, né, a Marina? Ah, eu lembro E dela. aí eu fui, cheguei lá, respirei fundo, entrei na sala, sentei, falei, gente, estou muito nervosa. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Falei, já tô com vontade. Antes de entrar na sala, eu já tinha ido ao banheiro fazer um pipi. Entrei na sala, me deu vontade de fazer pipi de novo. Aí eu falei, tô nem aí, vou fazer um pipi. Quando eu entro no banheiro, o que acontece? A menina tá presa dentro do banheiro.
Ah, não. Aí eu já fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tira a menina do banheiro, vai começar a prova. E eu tentava tirar a menina do banheiro, não dava certo. Aí, chamei uma pessoa, fui lá ajudar ela, voltei para a sala. Eu falei assim, Clarissa, respira fundo, você estudou para isso. Agora, pula as questões que você não souber. Aí o que aconteceu? Eu pulei as 8 primeiras, porque eu não conseguia ler a Português. prova. Não, eu comecei por Bíblio. Eu comecei por Bíblio. Ah, tá. Aí eu falei, gente do céu, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada, as letras estão se embaralhando aqui. Aí eu respirei fundo, falei, calma. Respirei várias vezes, parei um pouco a prova, fechei a prova e falei assim, tem condição, tá aqui, você só precisa se acalmar. E eu já tinha treinado e eu gosto de fazer prova, então eu não tenho essa coisa de ficar super tensa, mas era por todo o significado daquela prova, né? Era tipo assim, eu dar o best, que tá o futuro da sua vida, que você fala há anos que você vai passar. Então tinha aquela expectativa. E aí eu respirei fundo e falei, sai de Bíblia, vai para outra. Aí eu acho que eu fui para português. Comecei a fazer, fiz tudo. Minha mãe falou, minha filha, não deixe o raciocínio lógico por último. E nem primeiro para você ficar encalacrada. Aí lá fui eu fiz no meio da prova. Aí eu deixei por penúltimo, antes da redação. Rapidamente eu fiz. Gente, eu não acredito até hoje, que eu acho que eu fiz em 2 minutos as questões de raciocínio lógico e gabaritei, de tanto que eu estudei. Era a matéria que eu tinha mais medo na vida. Aham. Aí, beleza. 1h30 para o fim da prova. Faltava eu fazer as 2 redações e o Ai. raciocínio lógico. Comecei o raciocínio lógico, fui para uma redação. Primeira redação. Brasil, crise de 2008. O que é ser tupiniquim? Relacione com a crise. Branco, né? Me deu tipo, um branco. Falei, não sei nem o que é tupiniquim agora, meu Deus. Resultado. Fui para a próxima. Próxima. Um resumo informativo. Só que você tinha que fazer a referência bibliográfica do resumo informativo, sendo que era uma página online e eu acho que era uma revista, se eu não me engano. Então, era um detalhe, tipo assim, o mês tinha que vir antes do, sabe? Não tem aquelas troquinhas assim da referência. Sim. E aí, ou era 8 ou era 80. Ou você acertava ela completa, ou você perdia 4 pontos. Ou 6, sei lá. E você tinha que tirar 10 de 20 em cada uma, pelo menos metade. Fui, fiz o resumo, voltei para o Tupiniquim, falei, vamos lá, incorpora o Tupiniquim e coloca nessa redação. E vapo. Terminei a minha prova. E aí, o que eu fiz? Levantei a mão para a moça vir recolher minha prova. Só que éramos 5 na sala. E dos 5, tinham 3 na minha frente. Ou 3 tem que ficar, né? Na sala. Você não pode ser sozinho. Então, éramos 5, estava na última carteira e tinham mais pessoas na minha frente. A hora que eu levantei a mão, 2 meninas também levantaram na minha frente. Aí ela recolheu da primeira, recolheu da segunda e falou, você vai ter que esperar. Não, eu quero ir embora. Eu não tenho mais o que fazer aqui, sabe? Fiquei chateada. Só que eu falei assim, já que eu tô aqui... Gente, isso aí foi energia do mundo. Foi anjos. Quando eu falo assim, vou dar uma checada na minha prova só para ver. Já que eu tenho que esperar mesmo, vou dar aquela checada. Não tinha o que fazer no caderno de questões. O caderno de questões era marcado já, né? Aqui, já tinha marcado a objetiva. Fui olhar minha redação. Quando eu olhei a redação, eu tinha escrito 23 linhas e o mínimo era 25. Ai. Eu teria sido eliminada pela quantidade de linhas da redação. Nossa. Porque aí já era, né? Você já não fez o mínimo. Aí eu falei, meu Deus! As meninas que quiseram sair primeiro, hein? Eu falei, meu Deus, se eu tivesse saído, já era. Aí eu peguei, escrevi uma conclusão da conclusão e no fim tirei 20 de 20. Caraca!
Foi essa história que eu vou te falar, viu? A hora que eu saí daquela prova e vi a Marina, eu só chorava. Chorava, chorava, chorava. Foi um peso, assim. E aí, o Nossa. melhor de tudo foi que eu voltei de carona com uma colega de Bíblia também. Você deve até conhecer, já ela também é fotógrafa, Isabela. E aí eu voltei com ela e com a Marina dentro do carro. Gente, elas faziam assim, vamos ver as provas, vamos comparar as Não, a provas. gente não queria fazer. Eu falei, vamos comparar as provas. Aí ela, letra A. Aí a outra A. Aí eu falei, B. Aí a outra C. Aí a outra D. Aí eu A. Tipo, o meu era diferente de tudo. Eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, eu errei tudo. Os dela estão batendo. Mal sabia eu, cara, eu que tinha apertado. Nossa, 9 Então foi pessoas muito, passaram, né, tipo... nessa prova. Foram 11 pessoas que passaram. Uma, a que era terceiro lugar, eu até ajudei ela nos recursos, mas não deu certo. Foi eliminada na redação. Aí ficaram 10. Desses 10, um foi para o exterior e desistiu da vaga, e um não foi chamado. Então, na verdade, foram chamados 7, 8. Pronto. Por aí. Sim. Então foi essa história, entendeu? História de energia, meu filho. Você não tem explicação, não. Tem sim, mentalização e hard work. Me diz quando saiu o resultado, como é que você ficou lá, seu nome, primeirão? Cara, primeiro que você de verdade acredita, mas você não imagina, né? Tipo, Não eu processo. imagino. E era eu que no computador, no celular com F5, 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 a Marina com F5, F5. Quando saiu, gente, foi inacreditável, sério, inacreditável, porque assim, por mais que eu tivesse realmente esperado passar, não era em primeiro lugar, entendeu? Aham. Eu falava, mas claro que você falava, então é possível super, sabe? Tipo assim, não depende só dos outros, sabe? Pode acontecer, foi o que aconteceu. E aí eu saí correndo igual uma louca, eu e Marina saímos correndo, gritei dentro de casa, minha mãe estava em cirurgia, desceu as escadas de cirurgia mesmo. Coitada. Aí a gente brindou e foi para fazer as contas de como que as... Porque isso foi na prova objetiva, né? Aham. Aí ainda fui fazer as contas de como que seria para, se as outras pessoas tirassem o nota máxima, se eu passaria mesmo assim. Aham. Só que aí só o segundo lugar que tinha a possibilidade de me passar, entendeu? Então meio que ficou garantido O lugar. a vaga. Eu ia entrar Sim. dentro das duas vagas. Uhum. Aí, minha filha, aí fui pra balada, tomei várias, me diverti, viajei, comemorei horrores. E foi muito perto, né? Porque foi 30 de abril que saiu o resultado. Meu aniversário é até 3 de maio, foi domingo. E eu, na verdade, passei com 23 e entrei com 24, que foi meu aniversário no meio do processo, né? E Uhum. aí, em agosto, eu já tomei posse. 23 de agosto eu tomei posse. Vai fazer 8 anos esse ano. Muito Caraca. feliz. Um lugar incrível Parabéns. de trabalhar. Obrigada. E aí, menina, eu vou fazer a pergunta que deve ser a primeira da sua FAQ. Hum. Será que sai vaga ainda para Bíblia, para o Senado? Nesse próximo concurso a gente sabe que não está prevista, mas um dia, será que tem possibilidade? Olha, a gente quer muito, com certeza. Mas tem uma coisa que as áreas do Senado não têm influência no concurso. Então, assim, realmente a gente não tem nenhuma, assim, fala que precisa, mas a gente não tem influência. Então, Sim. neste momento, não tem previsão. Sim. O que, por um lado, é muito bom para quem está estudando. Então, assim, para quem, né? Porque mesmo que tenha, que é o que aconteceu, não vai ser agora, durante essa quarentena, né? Sim. Então, provavelmente, a gente nem sabe quando vai ser essa próxima prova. Uhum. Mas, com certeza, durante esses próximos anos, muita gente está aposentando no serviço público, né? Então, está precisando preencher as vagas. Uhum. A gente torce muito para que saia em breve, porque realmente a biblioteca precisa. Inclusive, há um mês e meio, desde o início da quarentena, mais ou menos, desde o início da quarentena, mais ou menos, eu não estou mais na biblioteca, né? Eu saí agora, quer dizer, eu estou na Secretaria de Gestão da Informação, mas agora eu estou trabalhando com o planejamento estratégico da secretaria toda. Uhum. E aí,
você vê a biblioteca, assim, muita paixão que tem lá dentro, é muita vontade de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. Os bibliotecários lá são incríveis, mas é preciso, entendeu? Um pouco mais de força de trabalho, com certeza, mas previsão, não vou dizer para vocês, porque realmente eu não tenho nenhuma ideia. Sim, Mas aham. em breve vai ter que ter, porque realmente a aposentadoria vem, é preciso, né? Preencher o funcionalismo, o serviço público. Então a Uhum. gente espera muito, muito mesmo que tenha. Ah, que bom, então, pelo menos não tirou nossas esperanças por completo. Não, não. Sempre tem as possibilidades de aposentadoria, de novos concursos, né? Tem a pressão das pessoas que precisam, que querem passar. Sim. E a gente também tem muito, precisa muito lá mesmo, assim. É uma Uhum. biblioteca de renome, 190, desde 1826, né? 194 anos, vai fazer agora dia 18 de maio. E a gente tem muitos serviços, produtos incríveis e todo aquele discurso, em serviço público as pessoas não fazem nada. Gente, isso aí eu não vejo mais, não. Se isso existia, não é hoje na minha, Deus me livre, mas quem me durante o dera, né? hã? Deus me livre, mas quem me dera de ser servidora pública e É, não fazer nada. assim, não vai achar que assim, eu quero passar para não fazer nada. Isso não existe mais, não. Não. Rala muito, porque tem baixa de funcionário, então você tem que fazer o dobro de serviço. E tá certo também, porque Exatamente. o salário é bom, é para isso também, para a gente retornar para a sociedade. Então, Uhum. assim, todo mundo é muito dedicado, é muito batalhador lá dentro, quer fazer da biblioteca o melhor, sabe? Tem ela no coração, assim. Uhum. Então é muito importante que o concurso que vocês queiram também seja um lugar que vocês se apaixonem, que vistam uma camisa mesmo, né? Eu Uhum. fiquei de 3 anos de vice-coordenadora lá. Então a gente sabe da necessidade e sabe da dedicação das pessoas. Sim, com certeza. Lá no meu trabalho também é a mesma coisa, assim, também precisa muito, já foi pedido, só não sabemos quando tiver o próximo concurso, se vai ter, né? Mas que precisa, e a gente Foi também. uma, É. esse último realmente foi uma surpresa pra gente. A gente realmente esperava que tivesse, sabe? Uhum. Mas é isso, não temos nenhuma ingerência sobre essas decisões, né? Sim, porque tem a questão da força política e tal também. Então, Exatamente. Clarissa, tem vários comentários aqui, todo mundo se inspirando com a sua história, te chamando de maravilhosa. Eu vi a Janaína, que nossa colega de Gratidão. semestre também, ela comentou aí. Tem uma pessoa perguntando como consegue a prova. Lá no meu blog eu disponibilizei minha prova porque a FGV não disponibilizou. Porque lá no meu blog, bibliaconcurseiros.com. Quero te Do agradecer Senado? novamente. A do Senado de Ah, 2012. tá. É, Ela tem online ou é, não? Tem, né? o quê? Ela tem online a prova da FGV? Ela disponibilizou Não, a dela. a Eu FGV sei não que conseguiu. disponibilizou. Ah, Então, eu tá. coloquei a minha própria prova. Eu escaneei e coloquei lá, tá horrível, toda rabiscada, Legal. toda errada, as questões toda errada. Mas dá para treinar por Vixe. ali. Eu E tenho a minha ainda. eu também. Tem que Então, eu ter. quero te agradecer, muito obrigada. A gente tem mais um minuto. Se você puder dar um tchau, quiser se despedir, muito obrigada por ter vindo. Tá. Obrigada, Adorei sua gente, história. pelo. Obrigada pelo convite. Obrigada aí a galera que está assistindo. Eu acho que tem que acreditar mesmo, tem que se dedicar, não tem outra forma, não tem fórmula mágica para passar em concurso, né? Todo mundo fala isso. Experimenta, testa, vai atrás de quem já fez, pergunta, assim que a gente vai conseguindo, né? E eu Uhum. acho que vocês têm que achar o próprio método e não perder a confiança. Eu vou continuar trabalhando muito, e muito feliz por ter conquistado isso, e eu desejo para todo mundo que passe num concurso, que queira passar, que passe um concurso. É possível, e eu Sim, estou disponível para qualquer coisa que alguém precisar. tá. Depois vou disponibilizar essa live e as suas dicas também. Vou fazer um post lá no blog. Que aí Tá fica, bom, cabe tudo. Tá isso, bom? Então, muito perfeito. obrigada. Obrigada a Beijos, boa todos. noite. Boa noite, boa sorte. Obrigada. Tchau, tchau. Agora.